Para falar de saúde, temos que compreender o que o mundo compreende por saúde. Em 1946, pós Segunda Guerra Mundial, a Organização Mundial da Saúde trouxe este conceito: um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. A questão é que um bem-estar físico ou nessas outras dimensões completo é muito difícil, não tem como ficar nessa condição. Por quê? Porque a vida é dinâmica, nós temos altos e baixos, a própria eternidade é dinâmica. Em 1984, a Organização Mundial da Saúde reviu esse conceito e trouxe o seguinte: a saúde é a condição em que o indivíduo, ou um grupo de indivíduos, é capaz de realizar suas aspirações, satisfazer suas necessidades e mudar ou enfrentar o ambiente. A saúde é um recurso para a vida diária e não um objetivo de vida. Assim, a saúde é um requisito para viver uma vida digna e com qualidade. Temos a saúde como um conceito muito amplo, mas tem três dimensões básicas, que é a saúde física, a saúde emocional e a saúde ética. A saúde emocional, que é o nosso caso, é tão importante quanto a saúde física, porque ela é responsável pelo sucesso ou fracasso nos âmbitos pessoal e coletivo. Uma boa saúde emocional é desenvolvida de duas formas. Primeiro, através do entendimento das nossas emoções, como ansiedade, tristeza, raiva, estresse. Segundo, através do cultivo de exercícios e práticas para a nossa mente e as nossas emoções. Nos acompanha que nós vamos falar sobre isso. Quando nós estamos numa situação de estresse, uma série de substâncias são liberadas, como a noradrenalina, a adrenalina e o cortisol. E todas essas substâncias, esses neurotransmissores, esses hormônios, vão influenciar, vão impactar todo o nosso sistema imunológico. As células imunológicas vão ter a sua função obstruída, ou seja, o estresse ele vai acabar temporariamente enfraquecendo o nosso sistema. Isso é como se fosse uma priorização do nosso organismo naquele momento para primar pela sobrevivência imediata. Porém, se isso é estendido ao longo do tempo, nós vamos acabar tendo um estresse crônico, vamos acabar sofrendo com isso. Então temos que entender o que é o estresse. O estresse é uma reação natural do nosso organismo para se adaptar ao meio. Ou seja, ele não é nem positivo nem negativo, é uma reação natural. Quando você vai fazer uma atividade física, como correr, pular, caminhar, praticar um esporte, todo o seu corpo se prepara para isso, seus músculos se tensionam e você tem uma descarga de estresse para poder realizar aquela ação. A mesma coisa acontece se alguém está gritando com você ou está te ameaçando. O seu corpo vai se preparar para o que nós chamamos de reação de luta ou fuga. Isso é um mecanismo ancestral que nos ajudou com a nossa sobrevivência há milhares de anos. Porém, a partir do momento que a ameaça cessa, nós deveríamos voltar ao normal. Só que no nosso dia a dia, por conta das nossas pressões, os problemas que nós temos que resolver, principalmente do trabalho, acontece que a gente não consegue se livrar dessa emoção e a gente carrega o estresse para o resto do dia e acaba se tornando o estresse crônico. Então é como se você estivesse correndo uma maratona que não tem fim, ou seja, você não consegue descansar, não consegue relaxar. E o resultado disso só pode ser a exaustão ou o esgotamento. Essa exaustão, em termos psicológicos, é chamada de burnout. E ela tem uma série de sintomas. Começa principalmente pelo cansaço físico e mental. A pessoa começa a ter um descaso com as próprias necessidades, começa a se isolar e aí pode acabar até se afastando do trabalho. Existem algumas formas para lidar com o estresse, que nós chamamos de recursos, que pode ser através da nossa mente ou através do nosso corpo. Certa vez, um filósofo chamado Epíteto falou que o que afeta os homens não são os fatos em si, mas a interpretação que ele tem desses fatos. A interpretação acontece com um pensamento e esse pensamento sempre vem junto com uma emoção. Então imagine uma situação, você vê uma pessoa que te olha de uma forma um pouco estranha. Você já gera um pensamento e já vai gerar uma interpretação, mas muitas vezes quem interpreta não é um pensamento, mas sim uma emoção. E às vezes nós temos interpretação errônea, não sabemos lidar com a emoção e o que acontece? Pensamos algo que não tem nada a ver, sentimos algo que não tem nada a ver e a nossa ação às vezes é equivocada. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos tentar identificar que pensamento, que emoção estão aí, qual é a mensagem que elas querem dar e depois pensar com muita calma no que nós vamos fazer. Isso foi só o começo da nossa série de vídeos. No próximo falaremos sobre ansiedade e depressão.